Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar sobre a mais jovem república do planeta, Barbados. No dia 30 de novembro de 2021, a ilha caribenha fez a transição da monarquia para o governo republicano, depois de quase 4 séculos sob o comando da coroa britânica. Com isso, a rainha da Inglaterra, Elizabeth, deixa de ser a chefe de Estado da ilha caribenha. Mas o país continua membro da comunidade britânica Commonwealth. A transição do regime monarquista para a república, com uma mulher eleita para presidente, ocorre 55 anos depois de o país se tornar independente do Reino Unido. Em 1627, os britânicos, ao encontrarem a ilha praticamente desabitada, logo reclamaram a posse do território, dando início à colonização. Barbados se manteve como colônia britânica até 1966. Apesar da independência política, o país insular manteve o regime de monarquia constitucional, com a rainha Elizabeth II no posto de chefe de Estado. O anúncio da República veio depois de 396 anos de reinado da coroa britânica na ilha caribenha. Na cerimônia em que Barbados se tornou oficialmente uma república, a cantora Rihanna, nascida na ilha, foi declarada heroína nacional. Hoje, com quase 280 mil habitantes, Barbados elegeu a então governadora-geral do país, Sandra Mason, para o cargo de presidente. Barbados hoje vive basicamente do turismo e do cultivo da cana-de-açúcar. Entre os desafios da mais jovem república da história está a geração de emprego e renda. A falta de trabalho atinge 16% da população na ilha caribenha. E para falar deste assunto, vamos conversar online com a Elizabeth de Almeida Meireles, professora de Direito Internacional da USP, e com o Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da ESPM de Porto Alegre. Muito obrigada pela participação de vocês. Professora Elizabeth, o que muda na prática agora com uma presidente mulher eleita? O que muda realmente na vida de quem mora na ilha caribenha? O que ocorre é que agora, efetivamente, eles têm um chefe de Estado ou uma chefe de Estado independente, o que significa que a figura máxima de representação de um Estado, que é exatamente a que era exercida pela Rainha Elizabeth, e agora passa a ser exercida por uma presidente democraticamente eleita, é que vai ter a voz, vai ter o poder de representação do Estado de Barbados no plano internacional, além, é óbvio, dos poderes que ela exerce no plano interno de Barbados. Professor Roberto, essa autonomia impacta na economia de Barbados? Eu diria que sim, Manuela, porque hoje Barbados alcança a sua total independência, né? O que permite que aquela nação elabore acordos com outros países, ela se aproxime de outras potências, como a China, como Cuba, por exemplo, que podemos dizer que é um estado que exerce ou busca exercer uma hegemonia no Caribe, né? Então, ela tem a total autonomia para seguir adiante. Eu gostaria de ressaltar que a China é um país hoje que olha com muita atenção, não apenas para a América Latina, mas para o Caribe, uma tentativa de expansão da sua hegemonia econômica, comercial e até, por que não, política, né? E que tem feito nos últimos anos elevados investimentos na pequena ilha de Barbados, né? Eu falo pequena ilha porque é uma ilha aí com 430 quilômetros quadrados, uma área menor do que a grande maioria dos municípios brasileiros, né? Para a gente ter uma dimensão do tamanho daquele país. E Barbados ainda tem relações, laços, né, políticos e comerciais muito fortes com outros países da região, notadamente os Estados Unidos, né? Então, tendo essa autonomia, essa independência plena da coroa britânica, permitirá que ela faça seus acordos comerciais, suas aproximações políticas e econômicas
conforme os seus próprios interesses, né? Ou seja, se aproximar de Cuba, se aproximar da China, ou até manter esses laços com os Estados Unidos de maneira independente da coroa britânica. E eu gostaria de ressaltar também que Barbados é um país que depende quase que exclusivamente da economia advinda do turismo, né? Então, a fonte de turismo, dos recursos oriundos do turismo, é fundamental para o orçamento público de Barbados, né? Isso estava muito atrelado nos últimos anos a essa questão de uma dependência à coroa britânica, né? Então, as questões até mesmo de controle migratório, controle fronteiriço, isso se faz muito evidente, embora o país seja independente, já tivesse sua autonomia, ainda havia uma certa, digamos, pressão por parte da coroa britânica nesse sentido, né? Então, eu vejo Barbados hoje olhando para essas novas parcerias e também novas possibilidades de investimentos externos. Professora Elizabeth, essa independência também dá mais autonomia, inclusive a questão de tributações, né? Antes, quando tinha essa submissão ao governo britânico, parte dos tributos iam para a Inglaterra? Como é que funcionava? Como membro pleno, né, da comunidade britânica, Barbados tinha uma série de compromissos financeiros também com a comunidade britânica. E agora rompe esses compromissos. E como o professor Roberto destacou, Barbados é hoje um dos grandes destinos, um dos destinos mais procurados, ou era até o início da pandemia, né, pelo turismo. Barbados tem uma vocação essencialmente turística. Então, agora, a partir do momento em que eles têm total autonomia para direcionar, para regulamentar, sem nenhum tipo de interferência, o turismo, os fluxos turísticos, as condições que envolvem a presença, a entrada e a presença dos turistas na ilha, isso tende, não sei, vamos ver ainda no futuro, mas isso tende a aumentar ou a contribuir para uma estabilidade, um crescimento econômico do Estado. Professor Roberto, essa transição de monarquia para república em Barbados pode influenciar outros países que fazem parte da Commonwealth a também, enfim, fazer essa transição de regime? Olha, nós temos que olhar com muita cautela essa influência, né, que o republicanismo em Barbados pode tecer em outros países, tanto da região como em outros países que hoje ainda estão sob a tutela da Rainha Elizabeth II, né, sobre a monarquia britânica. Eu destaco, por exemplo, ao longo da história, a última dependência, digamos assim, da coroa britânica se tornando autônoma, independente, foi em 1992, que foram as Ilhas Maurício, né? Então, aí são quase 30 anos desse gap, desse intervalo entre os dois casos, né, de Barbados e as Ilhas Maurício. Nós temos, claro, evidentemente, outros países hoje que têm movimentos republicanos já com uma certa densidade institucional, né, já tem um histórico no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, por exemplo, né, que realizaram referendos ao longo das últimas 4 décadas e o não, né, ou seja, a maioria da população preferiu continuar sob a chefia de Estado do monarca britânico, né? Claro que a gente tem que olhar também para as outras monarquias. Hoje o Caribe, ele tem todo tipo de Estado, né? Você tem Estados independentes e soberanos, que são monarquias e são repúblicas. Temos ainda dependências territoriais ultramarinas, né? As que a gente chamava no passado as antigas colônias, e temos Estados associados, como o caso de Porto Rico, por exemplo, que é um Estado associado aos Estados Unidos. Ele não é um Estado norte-americano, né? Ele é um Estado associado. Então, eu acredito, eu estive em 2017 em São Cristóvão e Neves, que também, como Barbados era até o mês passado, é um país que pertence, né, a essa comunidade de nações cuja chefe de Estado é a Rainha Elizabeth, e eu percebi no país, né, tanto nas duas ilhas de São Cristóvão e na Ilha de Neves, que há um interesse sim, em instaurar uma república
mas isso deve ser um processo lento e gradual, né, pelas percepções que eu tive à época. A mesma coisa se aplica em Barbados. Por quê? Se Barbados, São Cristóvão e Neves e outros países, né, têm as suas contribuições financeiras, como a professora Elizabeth colocou, para com a Commonwealth, eles também recebem recursos, né, principalmente no campo da segurança e defesa, né? São países muito pequenos, no caso, esses países do Caribe, que não têm recursos para manutenção de um exército, de uma polícia, de forças armadas, né? E até mesmo outras questões que demandam um orçamento maior. Então, esse processo de total independência e de transição à república, ele é do interesse político, né, de boa parte da população, mas também tem que se considerar se o país, de uma maneira total, de independência total, tem capacidade de arcar com os custos dessa transição à república. E eu destacaria também as questões culturais e históricas, né? Porque até hoje o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia não se tornaram plenamente independentes da coroa britânica, né? Porque também é um sentido cultural de pertencimento, né, histórico de pertencimento àquelas tradições britânicas que aí remontam quase mais de 4 séculos, quase 4 séculos e meio. Professora Elizabeth, você também avalia dessa mesma forma? Na verdade, quem toca o país é o primeiro-ministro, né? E não a figura monárquica. Eles têm uma autonomia, uma soberania que, como aconteceu no caso de Barbados e de outros antigos membros da coroa britânica, do Commonwealth, e também de membros que continuam no Commonwealth, em última instância, depende da população. Ou deveria depender. Nós ainda temos alguns estados associados à coroa britânica que não têm esse grau de autonomia democrática que Barbados e os outros, os demais membros que permaneceram ou que se retiraram da coroa britânica, que o professor Roberto mencionou, têm, tá? Então, efetivamente, eu acho importante destacar o fato de que a permanência ou a retirada, isso que, como você perguntou, em última instância, está nos votos ou nas decisões do próprio país membro do Commonwealth. Vamos fazer um rápido intervalo. Direito Sem Fronteiras volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos sobre Barbados. A ilha caribenha, que há quase 4 séculos estava sob o comando da coroa britânica, se despediu da monarquia para se transformar na mais recente república da história. Os nossos convidados são Elizabeth de Almeida Meireles, professora de Direito Internacional da USP, e Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da ESPM de Porto Alegre. Professor Roberto, até que ponto o Reino Unido vai continuar exercendo influência sobre Barbados nesse momento agora de república? O que eu gosto de destacar sempre é que o Reino Unido é um país que perdeu, né, se a gente pode chamar assim, ou abriu mão da soberania de diversos territórios que hoje são países ou são dependências de outros países, né? São regiões autônomas, como o caso de Hong Kong, ao longo dos últimos 100 anos. Né? Nós tivemos o caso da Índia, da África do Sul, os casos mais expressivos, né? Também tivemos o caso de Hong Kong, que eu acabei de mencionar. Então, hoje o Reino Unido, o tamanho da sua projeção internacional ela é muito limitada para com essas antigas colônias. Né? Eles buscam hoje outras frentes de uma projeção internacional. Por exemplo, quando assumiu a ex-primeira-ministra britânica, Theresa May, ela lançou o programa Global Britain, né? Ou seja, a Grã-Bretanha global, né? Que buscava novas parcerias, tanto na Europa como fora do continente europeu, no continente africano, no continente asiático, nas Américas, enfim. Né? Então, eu diria que hoje esse afastamento ele se dá, claro, no sentido político. Hoje nós temos um Estado
plenamente independente, que é Barbados, né? Mas as relações comerciais com o Reino Unido, com certeza, elas terão essa continuidade. Como falei anteriormente no programa, a diferença é que hoje Barbados, então, pode buscar novas alternativas, né? Como a China, Cuba, Estados Unidos e outros países que estejam interessados em relações comerciais com aquela pequena ilha caribenha. Mas, de qualquer maneira, esses laços culturais, esses laços históricos com o Reino Unido, eles continuarão ao longo da história. Professora Elizabeth, Barbados fica mais perto geograficamente dos Estados Unidos do que da China, mas a China também já tenta estreitar laços comerciais. Como é que a gente pode analisar essa questão? Veja, a China tenta aumentar a sua influência e exercer uma influência crescente, efetivamente, em relação a um conjunto de países, especialmente países que passaram por essa fase de transição que Barbados está terminando. Por outro lado, é importante notar que exatamente a proximidade geográfica norte-americana, além do fato de que a maior parte, eu diria, ou grande parte do turismo que procura Barbados e que é uma das grandes fontes, se não a principal fonte de renda da ilha atualmente, é de origem norte-americana. Eu concordo plenamente com a professora Elizabeth, né, no sentido de que toda decisão hoje virá da população barbadiana, do governo de Barbados, né, que hoje é um governo puramente barbadiano, se a gente pode falar assim, né? E eu cito como exemplo a presença de Barbados em organizações internacionais. Tem essa separação, se a gente pode chamar assim, total do Reino Unido, mas continua na Commonwealth. É um dos estados com maior atuação no CARICOM, que é a Comunidade dos Países Caribenhos, né? É um país que também tem uma relação muito próxima com os países do continente americano, ou seja, da Organização dos Estados Americanos, também com a CELAC, né? A antiga Comunidade dos Países Latino-Americanos e Caribenhos, que hoje tem uma atuação mais reduzida. Então, é um país que diversifica as suas parcerias, como a maioria dos países do Caribe, né, dos países independentes hoje do Caribe, que buscam uma diversidade de parcerias. Por quê? São países que dependem do turismo e também de uma exportação, né, principalmente de cana-de-açúcar. Né? O açúcar produzido ainda é uma das fontes do PIB dessas pequenas nações caribenhas. Professora Elizabeth, como você vê a população de Barbados elegendo uma mulher para presidente, né? Nas primeiras eleições, é muito significativo? Eu vou tentar me conter aqui, porque efetivamente essa é uma eleição que tem um significado muito importante para nós mulheres do continente americano. Se nós levarmos em conta que alguns dos maiores países do continente americano tiveram uma colonização de origem portuguesa, espanhola, com uma visão mais tradicional do papel da mulher na família e na sociedade, e realmente nós vamos ter que celebrar o fato de que um pequeno estado, como o que nós estamos falando agora, um pequeno estado do Caribe, tenha escolhido, pelo voto da maioria da sua população, a sua primeira chefe de Estado, a sua primeira governante autônoma, como uma mulher, eu acho que tem que ser celebrado, sim. Complementando a excelente fala da professora Elizabeth, destaco também que a primeira ministra de Barbados é mulher, Mia Mottley, né, a chefe de governo do país, é mulher. Então, hoje você tem eu diria, uma efervescência política e cultural em Barbados, que aí sim pode, né, ganhar uma projeção regional em outros países, tanto do Caribe como da própria América Latina. Então, destaco isso positivamente, né? E aí, no dia dessa proclamação da República de Barbados, a cantora, né, conhecida por todos, a cantora Rihanna, né,
que é de Barbados, foi declarada heroína nacional. Ela já havia sido declarada em 2018, né, como embaixadora oficial do país, né? Veja, um país de uma população de 295 mil pessoas, né? Uma área muito pequena, mas que tem essa projeção internacional, graças a uma cantora pop que é conhecida no mundo inteiro, né? Então veja a importância dessa simbologia, né, da presença feminina, da liderança feminina de uma pequena nação que hoje depende quase que exclusivamente do turismo, né? Então acredito que sim, isso acaba impactando de maneira significativa o sentido de pertencimento social e político daquela população, né, que tem os seus traços coloniais. Lembrando que Barbados também foi um entreposto, né, de escravos, foi um dos primeiros entrepostos de escravos da coroa britânica lá no século XVI e XVII, né, que servia, inclusive, de muitos escravos que chegaram no Brasil, se destinaram depois a Barbados, tanto é que a cultura da cana-de-açúcar, ela migra do Brasil para a ilha de Barbados, né? Então que tem esses traços, essas questões coloniais do período escravagista, enfim, que hoje eu vejo como uma verdadeira celebração à independência e autonomia daquele pequeno país, né? Que tem representantes, como eu acabei de mencionar, acho que trazem esse sentido de uma maneira muito significativa. Professora Elizabeth, o próximo passo agora é trabalhar por uma nova Constituição republicana? Eu acho que isso é o ponto máximo na evolução de um Estado moderno. A discussão, elaboração e aprovação de uma Constituição com base exclusivamente na decisão da população do país. Eu acho que isso é um passo tem um conteúdo, um significado muito importante. Professor, as últimas considerações? Eu destacaria, né, esse movimento que Barbados pode levar adiante, né, impactar os demais países do Caribe e também as boas relações que o Brasil tem com Barbados. É um dos poucos países que hoje ainda possui uma representação diplomática chefiada por uma mulher também. Nós temos uma embaixadora em Bridgetown, que é a capital de Barbados. Então, essa relação que o Brasil busca ou buscava no passado recente, né, de expandir suas relações comerciais com aquela região, hoje passa por Barbados. Também destacar, né, as relações históricas do Brasil com aquela pequena ilha a partir da migração. Ainda no período colonial, imigrantes judeus, né, brasileiros foram para Barbados, fugidos, né, depois da saída dos holandeses no Nordeste brasileiro. E já no século XIX, século XX, a migração de barbadianos para a construção, né, das ferrovias na Amazônia aqui no Brasil. Então, o Brasil recebeu um contingente de barbadianos muito grande, que ainda hoje, né, seus descendentes vivem na região norte aqui do país. Então, nós temos relações históricas por meio da migração, nós também buscamos relações comerciais e, por que não, políticas mais aprofundadas com Barbados e com toda a região do Caribe. Eu concordo com o que o professor Roberto disse e desejo, sinceramente, que influências políticas internas do Brasil, figuras políticas internas aqui no nosso país, na atualidade, não tentem interferir nesse aprofundamento das relações do nosso país com os países caribenhos e, nesse momento, especificamente Barbados. O nosso programa de hoje chegou ao fim. Eu agradeço a participação da Elizabeth de Almeida Meirelles, professora de Direito Internacional da USP, e do Roberto Ubel, professor de Relações Internacionais da ESPM de Porto Alegre. E muito obrigado a você, claro, que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.